Bom, então vamos lá. Saudações a todos. Na aula de Fundamentos de Lógica de hoje, nessa aula 5, nós iremos falar sobre o tópico de classificação das proposições lógicas compostas. Ok? Então a gente vai falar sobre as classificações de tautologia, contradição e contingência. Ok? Então vamos lá. Bom, então falando um pouquinho aqui sobre os conceitos, não é? Sobre a classificação das proposições compostas, ok? Primeiro aqui falando sobre a tautologia, tá? Podemos dizer que chama-se de tautologia toda proposição composta cuja última coluna da sua tabela verdade encerra-se somente com valores V. Tudo bem? Ou seja, somente com valores verdade. Tudo bem? Ainda podemos afirmar que uma proposição composta, ela é tautológica ou uma tautologia, se e somente se o seu valor lógico resultante, não é? Ou seja, a última linha da sua, a última coluna, né, pessoal? Aliás, a última coluna, a coluna resultante da tabela verdade, der sempre resultado verdadeiros, tá? Somente Vs. Independentemente dos valores lógicos das proposições lógicas simples que compõem a tabela verdade no seu início, no seu começo. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Entenderam o que é uma tautologia? Basicamente, uma tautologia é você tem uma proposição lógica composta, você constrói a tabela verdade dessa proposição lógica composta, e a última coluna, tá? A coluna resultante dessa tabela somente terá valores do tipo verdade, verdadeiro. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Legal. Próximo conceito. Conceito aqui de contradição. Tá? O que seria contradição? Chama-se de contradição toda a proposição lógica composta cuja última coluna da sua tabela verdade encerra-se somente com valores do tipo F. Tudo bem? Ou seja, somente com valores falsos. Tudo bem? Ainda podemos afirmar que uma proposição composta, né, uma proposição lógica composta, ela é chamada de contradição se e somente se seu valor lógico resultante for sempre F, for sempre falso, ok? Independentemente do valor lógico das proposições lógicas simples que compõem, né, essa tabela verdade. Tranquilo, pessoal? Sossegadinho? Só resumindo, novamente aqui, resumindo, o que é uma tautologia? Né? É quando eu tenho uma proposição lógica composta, eu crio a tabela verdade dessa proposição lógica composta e a coluna resultante der tudo verdadeiro. Tá? Aí trata-se de uma tautologia. O que seria uma contradição, pessoal? A mesma coisa. Tem uma proposição lógica composta, eu crio a tabela verdade, tá, dessa proposição composta, e a última coluna, ou seja, a coluna resultante, somente dará valores do tipo falso. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho, sossegado? Conceito de tautologia e contradição? Se puderem só responder o sim aí, legal. Desirê, bacana. Show de bola, show de bola. Maravilha, pessoal. Então, esses são os conceitos de tautologia e contradição. Aí depois, pessoal, vem aqui para o terceiro conceito, que é o conceito de contingência. Tá? O que é o conceito de contingência? Chama-se de contingência, tá? Toda proposição lógica composta em cuja última coluna da sua tabela verdade figuram verdadeiros e falsos pelo menos uma vez. Ok? O que é isso, pessoal? Então, no caso da contingência, você vai ter também uma proposição lógica composta, tá? Você cria a tabela verdade para essa proposição lógica composta e na coluna resultante, tá? Se você tiver pelo menos um verdadeiro e pelo menos um falso, logo nós já entramos nessa categoria, tudo bem, pessoal? Que é chamado de contingência, tá?
Ainda aqui, o que nós temos? Chama-se, né, de uma proposição composta de contingência, tá? Quando o seu valor lógico resultante, ele pode ser verdadeiro ou falso, tá? Então, ele pode ter os dois tipos de valores lógicos misturados, tá ok, pessoal? Verdadeiros e falsos misturados, dependendo, né, pessoal, do valor das suas proposições simples que foram colocados no início da tabela verdade. Tá ok, pessoal? Então, resumindo esses três conceitos aí, pessoal, que eu acabei de falar agora para vocês. Olha só, o que é tautologia? Tautologia é quando a coluna resultante da tabela verdade der tudo verdadeiro. O que é contradição, pessoal? É quando a coluna resultante da tabela verdade der tudo falso. Tudo bem? E, por último, a contingência é quando eu tenho misturados, tá ok, pessoal? Eu tenho misturados valores V e falso constando na última coluna da sua tabela verdade. Sossegado, né, pessoal? Tranquilo aí, esses três conceitos, não é? É só questão realmente de nomenclatura, né, pessoal? É uma questão realmente de classificação, né? Classificação das proposições lógicas compostas que nós vimos até esse momento. Tudo bem, pessoal? Esses três conceitos aí fundamentais. Legal. Aí agora, pessoal, daqui para frente, a gente vai trabalhar com alguns exemplos, tá? Eu vou passar para vocês uma série de exemplos e depois, no finalzinho da aula, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício, pessoal, conforme o tempo, acho que vai dar tempo, tá? De vocês fazerem um exercício aqui junto comigo, tá? Na própria aula. Então, vamos lá, pessoal. Olha aqui, o exemplo. Temos aqui a proposição lógica composta P ou não P, não é? Ele já está afirmando de cara que essa proposição lógica composta trata-se de uma tautologia. Tudo bem, mas a gente vai ter que comprovar isso, tá? E como é que a gente comprova isso, pessoal? A gente vai comprovar isso construindo a nossa tabela verdade. Tudo bem. Só relembrando, pessoal, alguns conceitos que a gente viu até agora. Quantas variáveis nós temos aqui nessa proposição lógica composta? Quantas variáveis nós temos, pessoal, nessa proposição lógica composta? 2. Será, pessoal? São 2? Na verdade, é uma, né, pessoal? É uma variável. É a variável P, tá? A variável P está repetida, né? A variável P está repetida ali 2 vezes. Tem o P ou não P. Mas é uma única variável. Tudo bem? É a variável P. Legal. Então, se eu quiser, pessoal, construir minha tabela verdade, o que eu vou ter que fazer? Se eu tiver que construir, pessoal, uma tabela verdade, não é? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 2 elevado à quantidade de variáveis. Quantas variáveis nós temos, pessoal? Nós temos aí, no caso, uma variável. Então, eu faço 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, né, pessoal? 2 elevado a 1 dá 2. Tudo bem? O que é esse número 2, pessoal? Esse 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 1 seria elevado a 1, porque eu tenho uma única variável, tá? 2 elevado a 1 dá 2. Esse 2 significa que eu terei 2 combinações, tá? 2 combinações ou 2 linhas na minha tabela verdade, que é exatamente o caso aqui desse exemplo. Tudo bem, pessoal? Então, o que nós temos? Olha só. Temos aqui as 2 combinações possíveis da variável P, né, pessoal? Quais são as 2 combinações possíveis? Tenho aqui verdadeiro e falso. Legal. Aí pergunto, pessoal, o que a gente vai resolver primeiro aqui dessa proposição lógica composta, pessoal? O que a gente vai resolver primeiro? Vai lá, pessoal. A negação. Correto, pessoal? Primeiramente, a gente vai resolver a negação, ou seja, o não P. Correto. Então, está aqui o nosso não P. Resolvemos primeiro o não P, que é a negação, pela tabelinha de prioridade, que já foi explicado. E, por último, pessoal, nós executamos ou, tudo bem? O nosso operador de junção. Legal, pessoal. Então, vamos lá. Vamos fazer a negação. Eu tenho aqui o valor V, faço a negação, fica falso. Tenho aqui o valor falso, faço a negação, fica verdadeiro. Perfeito. E agora faltou fazer o quê, pessoal? Eu tenho que pegar o valor de P, tudo bem?
e aplicar a disjunção com o valor de não P. Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai pegar esses dois valores aqui. Bom, nesse caso é tranquilo, né, pessoal? É sossegado, por quê? Porque basta a gente fazer a aplicação da tabela verdade do ou, não é? Da disjunção. Então, eu tenho, pessoal, no caso aqui, o V ou o F, né? Esse F aqui já foi negado, né, pessoal? Já é o não P, né? Já é a negação de P. Então, se eu tenho, pessoal, V, tenho aqui o V ou o F, vai dar o quê, pessoal? Verdadeiro. Tudo bem? Segunda linha, pessoal, eu tenho falso ou verdadeiro, resultado vai dar verdadeiro. Ou seja, pessoal, o que a gente consegue concluir aqui nessa tabela verdade, pessoal? O que a gente conclui? O que a gente pode concluir nessa? Qual que é a classificação dessa proposição lógica composta, pessoal, que nós colocamos aqui no começo? Qual a classificação dela? Isso, exatamente, Paulo. Ela só deu resultados do tipo V, somente resultados do tipo verdadeiro, tá? Para essa proposição lógica composta. Mas qual que é a classificação, então, que ela se enquadra, pessoal? Os meninos aqui falaram, né? Se enquadra na tautologia. Perfeito. Perfeito aí, meninos e meninas. Perfeitamente. Tudo bem? Então, essa proposição lógica composta que nós trabalhamos aqui, como a última coluna da tabela verdade deu tudo resultado verdadeiro, então, ela trata-se de uma tautologia. Tudo bem, pessoal? Próximo. Continuando. O que nós temos? Olha só. Digamos que eu tenho aqui a proposição lógica composta, negação, né? Tem aqui a negação, e entre parênteses eu tenho P e não P. Tudo bem, pessoal? Tudo aqui entre parênteses. Ele já está afirmando que trata-se de uma tautologia. Tudo bem? Mas a gente vai ter que tirar essa prova real, tirar isso a limpo, para verificar realmente se essa proposição lógica composta trata-se de uma tautologia. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Bacana. Da mesma forma, da mesma maneira, pessoal, nós só temos uma variável nessa proposição lógica composta, somente uma variável. Logo, nós teremos 2 elevado a 1, ou seja, 2 linhas na nossa tabela verdade. Legal. Primeiro, pessoal, o que a gente vai executar na nossa tabela verdade? O que a gente vai rodar primeiro? A negação. Perfeito, Ismael. Tá aqui, ó. Perfeito, Desirê, Guilherme, meninos aí, meninos e meninas. Legal. Olha só. Então, primeiramente, o que a gente vai executar aqui? A negação. Ela foi colocada aqui. Tudo bem, pessoal? Depois, quem que a gente vai executar depois da negação de P? Perceba, pessoal. Essa negação de P que a gente está executando aqui é a negação de P que está dentro do parênteses. Tudo bem, pessoal? Não confunda. Tudo bem, pessoal? Essa primeira negação que nós estamos executando aqui, ela é a negação que está onde? Dentro do parênteses. Essa negação aqui, correto? Legal. Depois, pessoal, o que a gente executa? Depois, perfeitamente, Guilherme. A nossa, perceba, pessoal, nós ainda não iremos executar, olha só, meninos e meninas, nós ainda não iremos executar a negação de fora do parênteses, ainda não, tá? Nesse momento a gente vai executar o quê, pessoal? O E, né? A nossa conjunção que está dentro do parênteses. E somente por último, pessoal, nós iremos executar quem? A negação que está fora do parênteses. Perfeito, meninos. Por último, iremos executar a negação que está fora do parênteses. Legal. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer os cálculos aqui necessários. Vamos lá. Primeiro, fazer a negação de P. Então vamos lá. Aqui o valor verdadeiro, não é? Na primeira coluna da tabela. Verdadeiro, eu nego, fica falso. Tá? Olha, o pessoal está perguntando aqui, eu percebi, inclusive, que esse jovem aqui está entrando e saindo da sala toda hora. Não sei se é problema de internet. A tautologia, quando uma dada proposição é sempre verdadeira, sem exceções, eu entendi que aquela expressão que eu montava a tabela é verdade.
Isso, perfeitamente. Perfeitamente. A tautologia, pessoal, a tautologia é sempre quando a última coluna da tabela verdade, pessoal, ela somente der valores verdadeiros, quer dizer que se trata de uma tautologia. Que quer dizer, graças a Deus que não é prova? Puxa vida, puxa vida. Não, mas tá tranquilo, né, pessoal? Não tá tão complicado assim, né? Não tá tão complicado assim, né? Mas vamos lá, vamos lá. Ó, pessoal, então a primeira linha aqui da tabela verdade. Eu tenho aqui verdadeiro, né? Tenho verdadeiro. Opa, tá ok, tranquilo, sossegado, tranquilo, maravilha. Ó, continuando aqui, pessoal. Então tem aqui na primeira linha da tabela verdade, verdadeiro, faça a negação de verdadeiro, fica falso, tá? Depois, pessoal, na segunda linha da tabela verdade, na segunda linha, eu tenho falso, não é? Eu tenho falso aqui, faço a inversão do valor falso, né, pessoal? Faço a negação e fica verdadeiro. Tudo bem, pessoal? Faço somente aqui a ação. Legal. Continuando, o que nós temos aqui? Depois, pessoal, a gente vai ter que aplicar a nossa conjunção, né? Vamos ter que aplicar aqui a nossa conjunção entre P, não é? E o não P. Tudo bem, pessoal? A conjunção entre os dois. Então, nós temos aqui, pessoal, verdadeiro e falso vai ficar falso. Tudo bem? Falso e verdadeiro vai ficar também falso. Tudo bem? E, por último, né, pessoal? Por último, o que a gente tem que fazer? Por último, a gente vai ter que fazer a negação dessa coluna anterior. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, somente fazendo a negação, eu tenho falso eu nego, fica verdadeiro. Falso eu nego, fica verdadeiro também. Ou seja, pessoal, o que a gente conclui também nessa proposição lógica composta que foi colocada aqui? O que a gente conclui? Que essa proposição também se trata de o quê? Eu estava sem a minha câmera, né, pessoal? Voltou. Parece que a conexão, o pessoal está bem... Minha conexão está um pouco instável. Mas vamos lá. Perfeito aí, meninos e meninas. Então, como a coluna, a última coluna aqui dessa tabela verdade, ela deu somente valores verdadeiros, então também se trata de uma, conforme a Desirê falou, Mateus, Guilherme, Ismael, também se trata de uma tautologia. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos para mais exemplos aqui. Próximo. Dado a seguinte posição lógica composta, onde eu tenho P, né, pessoal? P ou não, a negação, entre parênteses eu tenho P e Q, tá? Já no começo do enunciado, o pessoal ele já está afirmando aqui que é uma tautologia, mas a gente vai ter que fazer essa comprovação. Tudo bem, pessoal? A gente vai fazer essa comprovação agora. Agora sim, pessoal, quantas variáveis nós temos nessa proposição lógica composta, pessoal? Quantas variáveis nós temos? 2. Correto? Então, a gente vai ter que fazer o quê? Perfeito, meninos e meninas. A gente vai precisar fazer 2 elevado a 2, né? Que são as duas variáveis. 2 elevado a 2 dá 4. Né? O que são essas 4, pessoal? São as 4 combinações possíveis, ou as 4 linhas dessa nossa tabela verdade que a gente vai construir agora. 4 linhas ou 4 combinações. Perfeito, pessoal? Legal. Olha só, pessoal, nessa proposição lógica composta, o que a gente vai executar primeiro? Me ajuda lá. O que a gente executa primeiro, de acordo com a tabela de precedência? Perfeito, Ismael. Primeiro parênteses. Perfeito. Primeiro a nossa conjunção. Tudo bem? Primeiro o nosso E. Então, está aqui colocado o nosso E. Perfeito. Depois, pessoal, o que a gente vai executar? Vamos executar a nossa... Quem? Negação. Perfeito. Está aqui a negação que vai ser executada no segundo momento. E, somente por último, né, pessoal, a gente vai executar quem?
vai executar o OU, o operador de disjunção. Tudo bem, pessoal? O operador de disjunção. Maravilha, pessoal. Maravilha. Vamos lá, então. Primeiramente, vamos fazer a nossa conjunção P e Q. Vamos lá, então. Eu tenho aqui verdadeiro e verdadeiro, não é? Tá, verdadeiro. Aliás, é a única situação da tabela verdade do E, pessoal, que dá resultado verdadeiro, concorda? Eu só tenho resultado verdadeiro na tabela verdade do E quando eu tenho as duas variáveis sendo do tipo V. Tudo bem? Então, nós temos aqui verdadeiro e verdadeiro, resultado verdade. Verdadeiro e falso, dá falso. Falso e verdadeiro dá falso. Tudo bem? Falso e falso dá falso também. Legal. Próximo passo, pessoal, o que a gente vai fazer? A negação, correto? Vamos fazer a negação aqui da coluna anterior. Tranquilo, viu, Douglas? Sossegado, fica tranquilinho. A gente está sabendo, viu, Douglas, que hoje está com uma dificuldade técnica, tanto na área do aluno, quanto no Blackboard, né, pessoal? Então, fiquem tranquilinhos que hoje em dia, hoje, né, pessoal? Hoje está meio complicado essa questão aí de sistêmica, tá? Fica sossegado. Depois, pessoal, qual que é a próxima coisa a se fazer nessa tabela verdade? Vamos executar a negação de P e Q. Tudo bem, pessoal? Então, só pegar a coluna anterior e negar. Verdadeiro fica falso, falso fica verdadeiro, falso fica verdadeiro e falso também fica verdadeiro. Tudo bem, pessoal? Só fizemos a nossa negação. E agora, pessoal, na última coluna, na coluna resultante, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar o valor de P, tudo bem? O valor de P, e fazer a disjunção com essa coluna que a gente acabou de calcular agora. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Pegamos o valor de P, que é a primeira coluna da nossa tabela verdade, e vamos aplicar aqui com essa coluna não entre parênteses P e Q. Correto, pessoal? Então, vamos lá. Vou tentando prosseguir aqui. Vão me acompanhando, tá, pessoal? Vamos lá. É a tabela verdade do OU que a gente vai aplicar agora. Então, eu tenho aqui verdadeiro, não é? Verdadeiro ou falso, tá? Verdadeiro ou falso dá quanto? Dá verdadeiro. Perfeitamente, pessoal. Ele só é falso, perfeitamente, Guilherme. Ele só é falso se os dois forem falsos. Aí você pega essas duas colunas aqui, pessoal. Essa coluna aqui e essa coluna aqui. Tem alguma situação que tem os dois falsos, pessoal? Vamos ver. Tem alguma situação? Não, né, pessoal? Não tem. Não tem. Em todas as 4 linhas tem pelo menos um verdadeiro. Não é? Então, como isso foi comprovado, logo qual vai ser o resultado, pessoal, da tabela verdade? A coluna resultante será tudo verdadeiro. Tudo bem, pessoal? Ou também comprovamos que se trata de uma tautologia. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho, sossegado? Estão acompanhando? Tranquilo, né, pessoal? Sossegado. Maravilha. Vamos para alguns próximos exemplos. Vamos lá. Próximo. Seja a seguinte proposição composta. Tenho aqui P, né, e não P. Ele já está dizendo que é uma contradição. Mas vamos lá, pessoal. Vamos tirar essa prova a limpo. Novamente aqui, né, pessoal, sabemos que nessa proposição composta nós temos quantas variáveis? Uma, né, pessoal? Uma variável. Perfeito. Então, nós teremos 2 linhas na nossa tabela verdade. 2 combinações possíveis. São elas verdadeira e falso. Então, vamos lá. O que a gente executa primeiro, pessoal, nessa tabela? O que a gente executa primeiro? O nosso não P. Correto. O não P. E, por último, a gente vai executar a nossa... Quem? A nossa conjunção. Tudo bem? Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Tenho aqui valor verdadeiro de P, faço a negação, fica falso. Segunda linha da tabela verdade. Tenho o valor de P falso,
eu nego, fica verdadeiro. Tudo bem? Só fiz a negação. E agora, por último, pessoal, eu tenho que aplicar a nossa conjunção dessas duas colunas aqui. Correto, pessoal? Simplesmente a junção. E aí, pessoal, vocês conseguem perceber aqui comigo que, olha só, como aqui eu tenho falso e aqui eu também tenho falso, e nós iremos aplicar aqui a tabela verdade da conjunção, logo a gente já pode concluir o quê, pessoal? Que o resultado vai ser tudo o quê? Todo falso. Tudo bem, pessoal? Tudo falso, né? Nós só temos a situação da tabela verdade do E, onde o resultado é verdadeiro, quando eu tenho dois verdadeiros, o que não é o caso. Tudo bem? Ou seja, pessoal, o que a gente conseguiu concluir nessa tabela verdade? O que nós conseguimos concluir, pessoal? Que se trata de uma contradição, tá? Todos os valores da última coluna, da coluna resultante, são falsos. Sossegado, pessoal? Tudo bem? Tá ok. Algumas considerações, pessoal. Alguns comentários aqui embaixo. Ó, alguns comentários aqui embaixo. Terceiro. Observem que na última coluna da tabela verdade, todos os valores são falsos. Ou seja, trata-se de uma contradição. Já percebemos isso, né, pessoal? Acabamos de fazer agora juntos, tá? Mas olha só, pessoal, o último comentário aqui, esse segundo parágrafo. Afirmar que uma proposição P pode ser simultaneamente verdadeira e ela pode ser verdadeira e falsa, ou seja, P e não P, é sempre falso, tá? Eu não sei se vocês conseguem perceber isso, pessoal, que isso acaba sendo uma minúcia, né, da área de lógica, matemática e lógica computacional. Mas o que ele está afirmando aqui nesse parágrafo, pessoal? Ele está afirmando o seguinte, olha só, que se nós formos afirmar, né, se nós formos dizer que uma determinada proposição P, que ela vai ser simultaneamente verdadeira e falsa, ou seja, eu vou afirmar que ela é P e também não P, isso é falso. Tá? Isso vai ser sempre falso. Vocês concordam comigo? Só que isso será sempre falso? Sim. Por quê? Porque eu estou tentando afirmar, pessoal, tá? Isso é coisas de lógica, né? Lógica matemática. Porque eu estou tentando afirmar que uma proposição P, ela vai ser ao mesmo tempo, tá? Ela vai ser simultaneamente verdadeira e falso. Ou seja, P e não P. E tem como acontecer isso, pessoal? Tem como acontecer isso? Tem como uma proposição lógica ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, pessoal? Tem como? Existe isso? Não, né, pessoal? Não pode. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Ela não tem como ser simultaneamente verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Tudo bem, pessoal? Então é importante essa colocação aí. Tanto é que a gente conseguiu identificar isso na tabela verdade, né, pessoal? Todos os resultados aqui da coluna resultante deram falso. Tudo bem? Ou seja, quer dizer que se trata de uma, né, contradição. Legal, pessoal? Sossegado? Próximo exemplo. Vamos lá. O que nós temos aqui? A proposição composta não P e P e não Q, ele já está afirmando aqui, pessoal, que é uma contradição. A gente vai ter que tirar isso a limpo agora. Tá ok? Mas ele já está afirmando que é uma contradição. Pergunta, pessoal, quantas linhas nós temos nessa tabela verdade? Quantas linhas? Linhas não, pessoal, desculpe. Quantas linhas não? Quantas variáveis? Quantas variáveis, pessoal? Duas variáveis. Perfeito. Perfeito, pessoal. Duas variáveis. Ou seja, nós teremos que fazer 2 elevado a 2, que dá 4 linhas. Tudo bem? Que dá 4 combinações na tabela verdade. Perfeito, meninos. Legal. Vamos lá. O que a gente vai executar primeiro, pessoal, na nossa tabela verdade? Nesse caso, o que a gente vai executar? Ó, veja bem, pessoal. Veja bem. Ó, presta atenção. Se a gente fosse utilizar, pessoal, o que a gente viu até agora em termos de tabela de precedência, né? Se a gente fosse utilizar, concordem comigo, pessoal, que a primeira coisa que a gente executar seria quem? É o não que. Correto, pessoal? Seria o não que?
Sim, tudo bem. Mas vocês concordam comigo, pessoal, que se eu executar, perfeito, Douglas, perfeito. Se nós usarmos, né, Douglas, a tabela de precedência que nós vimos até agora, tá? O que a gente executar agora como primeiro passo? Seria o não que está dentro do parênteses. Tudo bem? Entretanto, pessoal, vejam bem. Vocês concordam comigo, pessoal, que eu posso também executar esse não P, que está fora do parênteses? Que eu não vou influenciar no resultado do restante, pessoal? Concordam comigo que eu posso ir já executando ele em paralelo? Esse não P, que está no comecinho da fórmula, pessoal? Posso sim. Tá? Então percebam, pessoal, que nós já estamos executando meio que em paralelo o não P e o não que. Tá? Mas veja bem, pessoal, alguém da sala até poderia me perguntar, professor, e se eu quiser continuar usando a tabela de precedência da forma que a gente já usa sempre? Alguém poderia me perguntar isso agora, não poderia, pessoal? Né? Professor, posso continuar usando a tabela de precedência conforme eu estou acostumado até agora? Sim, pode, pessoal. Tá ok, pessoal? Vai dar o mesmo resultado. Tudo bem? Pode continuar usando a tabela de precedência da forma que vocês estão acostumados, que vai funcionar, vai rodar do mesmo jeito. Tudo bem, pessoal? Dá na mesma, né, Guilherme? Vai dar na mesma. Tá, pessoal? Então, fiquem tranquilos. Podem usar a tabela de precedência da forma que vocês já estão acostumados. Tá? Perfeitamente, né, Douglas? De qualquer jeito, a gente já ia ter que fazer a negação do não P, né? Já teria que fazer. A gente só adiantou. Né? Só adiantou o serviço. Tá? Mas se quiserem, pessoal, usem normalmente a tabela de precedência da forma que vocês estão acostumados, que vai dar do mesmo jeito, vai dar da mesma forma, o mesmo resultado. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. O que eu estou executando primeiro aqui, pessoal? Primeiro não P, depois eu peguei lá de dentro do parênteses, estou executando o não que de dentro do parênteses. Depois percebam, pessoal, que eu estou executando a conjunção de dentro do parênteses. E somente por último, pessoal, percebam isso. Somente na última coluna, nós estamos executando a conjunção que está onde? A conjunção que está fora do parênteses. Tudo bem, pessoal? Então percebam que nós estamos mantendo a ordem lógica para poder executar essa expressão. Essa proposição aqui, tudo bem, pessoal? Estamos mantendo a ordem, a sequência lógica adequada para resolver essa proposição composta. Tudo bem, pessoal? Sossegado? Então, vamos lá. Primeiramente, aqui vamos fazer a negação de P. Então, olha só, pessoal. Tem aqui o V, né? Nego o V, fica F. Não é? Tenho aqui o V, nego, fica F também. Tudo bem? Tenho F aqui, faço a negação, fica verdadeiro. E tenho falso na quarta linha, né, pessoal? Na quarta linha, nego, fica verdadeiro. Tudo bem, pessoal? Só fiz a negação. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A negação de quê? Correto? Então, acompanhem junto comigo, pessoal. Perfeito, Guilherme. Agora vamos fazer a negação de quê? Tenho aqui verdadeiro, inverto, fica falso. Aqui eu tenho falso, inverto, fica verdadeiro. Verdadeiro, inverto, fica falso. E falso, inverto, fica verdadeiro. Tudo bem, pessoal? Só fizemos aqui as negações. Legal. Agora o E. Agora vamos executar o E que está dentro do parênteses. Tudo bem, pessoal? Quem que a gente vai pegar, pessoal, para executar esse E de dentro do parênteses? A gente vai pegar esse valor de P, correto, pessoal? Da primeira coluna, tudo bem? Esse valor de P. E vamos fazer a conjunção com quem? Com o nosso não que. Tá? Fica fácil, pessoal, porque é só aplicação da tabela verdade do E. Não é? Me ajuda lá, pessoal. Se eu pego aqui o P e o não que, tem alguma situação que eu tenho verdadeiro e verdadeiro, pessoal? Tem alguma situação? Das 4 linhas? Tem? Tem ou não, pessoal? Veja bem, veja bem. Veja bem, pessoal. Tenho sim. Aonde?
na segunda linha, né, pessoal? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Verdadeiro e verdadeiro. Tudo bem? Então, verdadeiro e verdadeiro vai dar verdade. Em todas as outras situações, pessoal, tem V falso, falso e falso, falso e verdadeiro. Correto, pessoal? Estão acompanhando a linha de raciocínio? Correto? Então, somente na segunda linha eu tive verdadeiro e verdadeiro. Perfeito, pessoal? Legal. E agora, pessoal, para finalizar, para acabar, o que a gente vai fazer? Pessoal, eu vou apagar aqui um pouco esses rabiscos do slide, senão daqui a pouco vocês não vão nem entender o próximo passo, tá? Agora está faltando fazer o quê? Na última coluna, pessoal, nessa coluna aqui. O que está faltando nessa última coluna? Fazer a nossa conjunção que está fora do parênteses, tudo bem? Então, a gente vai pegar o valor de não P e fazer a conjunção, não é, pessoal? Fazer a conjunção com o valor de P, P e não Q. Novamente, pessoal, me ajuda lá. É um E, é uma conjunção, não é? Nós temos aqui, pessoal, alguma ocorrência de V e V? Nessas duas colunas, pessoal? Essa e essa coluna? Não é? Não, não temos. Não temos nenhuma ocorrência de V e V. E, pessoal, qual vai ser o resultado? Logo, qual vai ser o resultado? Todos falsos. Tá? Ou seja, pessoal, qual é a classificação que a gente chegou aqui? Qual é a classificação? Trata-se de uma contradição. Está aqui em cima, né, pessoal? Trata-se de uma também contradição. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Sossegado? Maravilha, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, para ver se dá tempo de vocês fazerem um exercício ainda hoje, pessoal. Vamos lá. Próximo. Tem essa proposição aqui. P condicional, não P. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a comprovação aqui. Já sabemos que nós temos uma única variável, não é, pessoal? Que é a variável P. Então, nós teremos duas linhas na tabela verdade. Legal. O que a gente executa primeiro, pessoal, nessa proposição composta? O que a gente executa primeiro? Não P. Lembra disso, pessoal? O não P. E por último, a gente vai executar esse cara aqui. Quem que é esse cara aqui mesmo, pessoal, que faz tempo que a gente não mexe com ele? Quem que é esse cara aqui? Quem que é, pessoal? É a nossa... exatamente, é o C, então. Ele é o nosso condicional, né, pessoal? Lembra do condicional? Perfeitamente, é o condicional ou o C, então. Perfeitamente. Vamos lá, então, pessoal. Fazendo a negação. Eu tenho verdadeiro na primeira linha. Tenho verdadeiro, nego, fica falso. Segunda linha. Tenho falso, nego, fica verdadeiro. Tudo bem? Agora a pergunta que eu vou fazer para vocês, pessoal. Vocês lembram da tabela verdade do condicional? Vocês lembram? Sim ou não? Vocês lembram, pessoal, qual é a única situação da tabela verdade do condicional que dá resultado falso? Verdadeiro, condicional, falso. Perfeitamente, meninos. Então, a única situação da tabela verdade do condicional que dá resultado falso seria V condicional falso. Perfeitamente, meninos e meninas. Ou seja, pessoal, vamos perceber aqui, ó. Primeira linha. Olha só, primeira linha. Eu já tenho aqui, não tenho, pessoal? Primeira linha. Tenho V condicional falso, não é? Logo, o resultado será falso. Segunda linha, pessoal, eu tenho falso condicional verdadeiro, não é? Falso condicional verdadeiro, pela tabela verdade do condicional, dá resultado verdadeiro. Legal. Ou seja, pessoal, o que a gente conclui em cima dessa proposição lógica composta? Qual que é a conclusão que a gente tem? Que trata-se de uma, o quê, pessoal? Contingência. Qual que era mesmo, pessoal, a característica da contingência? Vocês lembram? Qual que era a característica? Alguém lembra? Perfeitamente, meninos. É quando eu tiver verdadeiros e falsos misturados, tá?
Aí a gente se enquadra nessa classificação de contingência. Perfeitamente, meninos e meninas. Quando eu tenho Vs e Fs misturados, tá? Aí a gente se enquadra nessa categoria de contingência. Legal, vamos lá. Mais alguns aqui, pessoal. Seja a proposição lógica composta P ou Q. Isso aqui fica fácil, né, pessoal? Isso aqui fica fácil, não fica? Porque, na verdade, na verdade, é a tabela verdade do ou. Concordam comigo, pessoal? Que é a tabela verdade pura e simples da disjunção. Concordam comigo, pessoal? Ó, se a gente aplica aqui a tabela, a gente já sabe até de cabeça, né, pessoal? A tabela verdade do ou. Eu tenho aqui, vocês sabem, né, pessoal, que na tabela verdade do ou, se eu tenho pelo menos um verdadeiro, logo o resultado já será verdade. Né, pessoal? Então, tenho verdadeiros aqui, resultado verdade. Tenho um verdadeiro aqui, resultado verdade. Um verdadeiro aqui, verdadeiro. E somente, pessoal, no caso do ou, somente quando eu tenho dois falsos, o resultado será falso, né? Somente nesse caso. Ou seja, qual que é essa classificação, pessoal? A tabela verdade pura e simples do ou. Qual que é essa classificação aqui? Também, perfeitamente, meninos. Também é a contingência. Perfeitamente. Vamos lá, pessoal. Está acabando. Vamos lá. Outro aqui. Proposição composta P ou Q, condicional P. Vamos lá. Legal. O que a gente executa primeiro, pessoal, nessa tabela aqui? Perfeitamente, Ismael. Primeiramente o ou. Primeiramente o ou. E por último a gente executa quem? O condicional. O C, então. Perfeitamente, o condicional. Legal, pessoal. Então vamos lá. Olha só, pessoal. Concorde comigo que a primeira parte aqui da tabela verdade, na verdade é a tabela verdade do ou. Então fica super fácil, né, pessoal? Concorde comigo que fica simples? Ó, tenho verdadeiro e verdadeiro, fica verdadeiro, né? Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Falso ou verdadeiro fica verdade. E falso fica falso. Tá? Então ficou simples aqui. Agora, pessoal, também tá fácil. Não tá difícil. Só aplicar a tabela verdade da nossa condicional. A gente tem, pessoal, alguma situação aqui de... Ó, o que a gente pegar? Tomar o cuidado, né, pessoal? Toma um cuidado aqui, ó. Tem que prestar um pouquinho de atenção nisso, ó. A gente vai ter que pegar o P ou Q, tudo bem, pessoal? O P ou Q, e fazer a condicional com quem? Condicional com os valores de P. Tome esse cuidado, a gente vai olhar invertido, tá, pessoal? Tome esse cuidado, a gente vai olhar invertido. Ó, pega comigo aqui, pessoal. Nós já sabemos que a única ocorrência do condicional que dá falso é V condicional falso, tudo bem? Então vamos pegar essas três ações aqui, ó. Primeira, segunda e terceira, tá? Primeira, segunda e terceira. Essas três situações aqui, pessoal, do outro lado, tem algum falso? Aqui não, aqui sim. Na terceira linha, né, meninos? Terceira linha. Perfeitamente. Desirê, Guilherme, perfeitamente. Então, o único que vai dar resultado falso, pessoal, é na terceira linha. Tudo bem? Todos os demais darão resultado verdadeiro. Maravilha, meninos. Meninos e meninas, maravilha. Ou seja, o que nós concluímos, pessoal? Qual que é a classificação que nós concluímos? Que, novamente, se trata de uma contingência, porque mistura os valores de verdadeiro e falso. Perfeitamente, meninos. Legal. Se não me engano, é o último, e é o último mesmo, pessoal? Foi o último exemplo. Tá? Aí depois desse slide aqui, a bibliografia consultada. Tá? Pessoal, agora eu vou pedir para vocês o seguinte. Eu vou pedir para vocês pegarem, pessoal, caderno, tá? Ou pega uma folha de sulfite, ok? E eu vou pedir, pessoal, para vocês tentarem fazer esses exercícios agora. Vocês vão fazer ao vivo, tá, pessoal? Como eu sei que vocês estão voando já em lógica, né, pessoal? Todo mundo está acompanhando super bem a matéria. Eu sei que vocês já estão voando na matéria de lógica, né? Vocês já estão turbinados em lógica.
Vou pedir para vocês fazerem agora, pessoal, isso aí, ao vivo, em tempo real. Peguem uma folha de caderno ou peguem um sulfite, faz essas 4, tá? Vocês vão me dizer qual que é a classificação que vocês obtiveram, tudo bem? E vocês já vão comparando com as minhas respostas, tá, pessoal? Eu tenho aqui, já fiz a resolução, aí vocês vão resolvendo, a gente vai comparando aqui com a resposta de vocês. Pode ser, pessoal, combinado? Pode ser? Topam fazer? Agora comigo rapidinho? Topam? Legal, Desirê, Ismael. Vamos lá então, meninos. Valendo então. Faz lá o primeiro, pessoal. Vai lá. E a gente vai comparando se deu tautologia, contradição, né? Contingência. Então vai lá, pessoal. Valendo. Maravilha. Inclusive, pessoal, eu já vou até... Como a gente vai fazer essa atividade agora mais prática, né? Eu já vou até encerrando aqui a gravação, tá, pessoal? Tudo bem? Ou apesar que eu posso manter, né, pessoal? Porque a gente vai comparar os resultados, né? E às vezes pode ser que tenha alguém que queira ver os resultados depois, não é? Tudo bem, então, pessoal. Eu vou manter a gravação, tá? Vou manter, viu, pessoal? Melhor, vou manter. Porque a gente vai discutir as respostas aqui. E às vezes tem algum aluno que quer saber a resposta depois. Melhor. Vou manter, vou manter. Vai lá então, pessoal. Valendo então. Pega uma folha de papel, de sulfite, de caderno. Vocês vão ter que construir as tabelas verdade desses 4 exercícios. E aí a gente vai comparando aqui a coluna resultante. Para ver se o de vocês deu igual ao meu. Vai lá, pessoal. Valendo. Acho que dá para a gente resolver isso, pessoal, até as 9 horas. Estão concluindo o primeiro, pessoal? Deixa eu ver aqui, pessoal. Vou dar uma olhadinha no meu. Então, o do Guilherme deu contingência. O do Ismael deu contradição. Quem dá mais, pessoal? Quem dá mais? Mais alguém, pessoal? Opa! Ah, o Douglas já fez o primeiro e o segundo, né, Douglas? Ó, pessoal, olha só. Já vou. Posso divulgar já a resposta do primeiro? Posso? O primeiro, pessoal, deu contradição, tá? Sei que alguns de vocês estão tentando fazer ainda, pessoal, mas o primeiro, aqui pela minha resolução, o primeiro deu contradição. Deu tudo falso. Ok, pessoal? O exercício 1 deu contradição, deu tudo falso na última coluna. Tá? Então, quem não deu certo aí, pessoal, dá uma olhadinha aí, revê o que aconteceu. Né? Dá uma olhadinha aí. Maravilha, meninos. E aí, quem já concluiu o primeiro, já vai tentando o segundo. Tá? O mais difícil, pessoal, vai ser o terceiro, tá? Já vou avisando que a maior tabela verdade vai ser o terceiro. Então vai lá, pessoal, tenta fazer o segundo.
Tá saindo, pessoal? Desirri, acho que acabou caindo, né? Caiu, entrou de novo. Ó, o pessoal já está saindo aqui com as respostas. Voltou. Olha, o 2, pessoal, vou divulgar, tá? O 3 está mais confuso, pessoal, está mais complicado, o 3. É um pouquinho maior, um pouquinho mais extenso. O 2, posso divulgar o 2, pessoal, o resultado do 2? O 2, pessoal. Estou no 2 ainda, tá, pessoal? O pessoal está tentando fazer um ainda. O que tinha dado mesmo, pessoal, no 1? O 1 tinha dado... Opa! O 1 deu contradição, viu, pessoal? Quem está fazendo aí no 1, o 1 deu contradição. O 2, pessoal, o 2 deu tautologia. O 2 deu tautologia. Quem estiver fazendo ainda, pessoal, faz com calma, faz tranquilo, tá? Não precisa fazer tudo até as 9 horas, não precisa não, tá, pessoal? O segundo, para quem já fez, ele deu tautologia. Então, pessoal, não precisa enviar hoje não, tá? Vocês vão ter uma semana para enviar, tá bom? Aí vocês passam a limpo, né? Fazem direitinho. Vocês vão ter uma semana para poder enviar pelo link. Tá ok? Não, fica tranquila, viu, Desirê? Podem fazer um rabisco mesmo. Vocês vão ter uma semana para passar limpo. Sim, sim, Douglas. O link vai abrir no Blackboard hoje às 23 horas. Tá? Ele vai abrir às 23 horas e vai ficar aberto por uma semana. Tá? Sim, o slide já está lá, viu, Matheus? O slide já está lá. Vão tentando aí, pessoal, o 3. O que vocês estão travando aí no 3, pessoal? Se quiserem me questionar, pessoal. Se quiser, também pode deixar para fazer o 3 depois, não tem problema. O primeiro, pessoal, deu contradição. O primeiro deu contradição, tá? O 3, sei que tem pessoas que estão concluindo aí o 3, pessoal. O 3, para mim, deu tautologia. Tá? Mas vocês não precisam fazer tudo correndo, tá, pessoal? Não precisa fazer com pressa, não. Vocês podem fazer com mais calma depois também, se vocês quiserem. Tá? Não precisa fazer com pressa, não. Faz calma. Tá? Maravilha, maravilha, Ismael. O 2 deu tautologia, né, pessoal? O 2 foi tautologia, o 2. Foi. O pessoal já está lá no 4, hein?
4 é mais simples, pessoal. O 4 é mais simples. Eu acho que o mais complicado aí foi o 3, né? Por quê, pessoal? 3, você tem 3 variáveis, né? No exercício 3. Ou 4. São 3 ou 4 variáveis, pessoal, no exercício 3. 3, né, pessoal? São 3 variáveis no exercício 3. 3 variáveis. Tá? Então, a tabela verdade vai ficar com 8 linhas. A tabela verdade no exercício 3. No 3, pessoal, da tautologia, isso mesmo. O 3 da tautologia, isso mesmo. O 4, pessoal, posso... Já vou falar o resultado aqui do 4, tá? O 4 deu... Não? Ainda não? Acho que os meninos estão tentando fazer ainda. O Guilherme está acabando, Guilherme? Tá. Eu vou dar mais 2 minutinhos, pessoal, e aí eu já divulgo aí o resultado do 4. Ok? Mas fica tranquilo, pessoal, que vocês vão ter uma semana, tá? Para passar esses exercícios aí de vocês a limpo, esses 4 exercícios, e vocês vão mandar para mim lá pelo link no Blackboard, tá? Vai ficar aberto por uma semana. Já vou divulgar, tá, pessoal? O 4 deu contingência sim. O 4 deu contingência sim. Ah, com certeza, viu, Douglas? Com certeza, Douglas. Essa parte aí, esse conceito, né, de tabela verdade, né, Douglas? Certamente ele se aplica. Por exemplo, quando você vai usar um comando C, né? Quando você vai criar uma condicional, né? Você vai criar uma condição no comando C, no comando if. Certamente você vai ter que usar comandos, você vai ter que usar o conhecimento de vocês de lógica, né, pessoal? Por exemplo, lá no Java, no C, no C++, né? Lá no Java, pessoal, você tem o 2E comercial. O que é o 2E comercial no Java? É o operador AND, ok? O pipe, pessoal, não sei se vocês já viram o pipe lá no Java, o pipe é o OU, né? Então, no Java, pessoal, quando eu coloco exclamação e uma variável, quer dizer que eu estou negando, fazendo a negação do valor daquela variável. Então, todas essas coisas, pessoal, que eu estou explicando para vocês de lógica, serão extremamente úteis no momento que vocês forem fazer a programação. Tá? É para dar embasamento para vocês para poder trabalhar a programação de algoritmos, né? E também em qualquer linguagem de programação. Legal, meninos. No primeiro exercício, o Vinícius está perguntando ali, pessoal, o Vinícius está perguntando, no primeiro exercício são 2 variáveis? São, Vinícius. São as variáveis P e Q, no primeiro exercício. Então, você vai ter 4 linhas na tabela verdade, viu, Vinícius? Pessoal, eu vou colocar aqui a resposta de todos eles. Pode ser? Pode ser, pessoal? Vou colocar aqui no chat, ó. Ó, pessoal, vou colocar tudo aqui no chat. Para quem quiser guardar, né, e fazer depois, né, fazer depois com mais calma. Mas, ó, pessoal, o 1 deu contradição, o 2 deu tautologia, tá? O mais complexo dos 3, pessoal, foi o exercício 3, né? Porque ele tem 3 variáveis. E como ele tem 3 variáveis, você vai ter que criar uma tabela com 8 linhas. 8 linhas, né, pessoal? Ou 8 combinações. Então, desses 4 exercícios, pessoal, aquele que vai dar mais trabalho, né, vai ser o exercício 3. Tá? Então, é contradição, tautologia. O terceiro, o que era mesmo, pessoal? O terceiro é tauto também. Tautologia, o terceiro. E o quarto é
contingência. Coloquei aqui no chat para vocês, tá, pessoal? Estou digitando aqui para vocês no chat e vou soltar tudo de uma única vez. As 4 respostas. Ok? Olha só, pessoal. Coloquei ele no chat para vocês. Tudo bem? 1 é contradição. Tá? 1 é contradição. 2 é tauto. 3 é tauto também. E o 4 é contingência. Tudo bem, pessoal? Depois dá uma olhadinha lá, viu? Vê o que aconteceu lá. Achou o erro já? Bacana. Depois, pessoal, se vocês quiserem, eu posso até escanear. Deu certo agora? Bacana. Depois, se vocês quiserem, pessoal, é que eu quero que vocês tentem fazer, né? Mas depois, se vocês quiserem, eu posso escanear essa minha folha aqui, frente e verso, e colocar no Blackboard. Eu posso disponibilizar para vocês essa folhinha, tá ok? Mas eu queria que vocês tentassem fazer primeiro, e aí depois eu coloco a resposta lá para vocês poderem comparar. Meninos, show de bola. Maravilha. Show de bola. Pessoal, eu já vou encerrando aqui a gravação, tá ok? Pode, pessoal, pode sim. Pode ser pelo Excel, pode ser pelo Word. Se você quiser fazer no bloco de notas, pode ser também. Se você quiser, pessoal, você pode também escanear, sabe? Digamos assim, você faz uma folha de papel, faz no caderno, escaneia e junta as imagens e manda pelo link do Blackboard. Pode ser escaneado também, tá, pessoal? Tá? Se você achar mais fácil fazer no papel e escanear, né, tirar foto e me mandar. Tirar foto tem que tomar um certo cuidado, né, pessoal, com foto, né? Que às vezes a foto não fica com boa resolução, né, a foto. Toma cuidado com foto, viu, pessoal? Porque às vezes na foto, principalmente se você faz a lápis, às vezes a gente não consegue ver o conteúdo da foto, tá? O ideal seria escanear, tá? Pode sim, viu, Desirê? Pode sim, pode tirar foto. Pode ser foto sim, tá, Desirê? Mas só toma cuidado, Desirê, para que a foto fique bem visível, tá? Para que eu consiga ver a sua resolução. Então, Desirê, se você estiver fazendo a lápis, tenta forçar bem o lápis, porque aí fica bom no momento de tirar foto. Ok? Então, pessoal, já vou aqui encerrando a nossa